o que a gente escuta, né? O que está ressoando dessa voz gigantesca que está berrando aí, né, pelo Brasil, falando muita coisa. Acho que a gente nunca falou tanto e, de certa maneira, é interessante que a gente nunca foi tão divididamente unido em torno do tema Brasil. É diferente de Copa do Mundo, em que a gente fazia uma pausa nos conflitos para todo mundo torcer por um time de futebol, que era um ritual à parte das nossas vidas, né? Então, em certa medida, é interessante o que tem acontecido mais claramente há alguns anos, em que a gente discute política. O detalhe é que a gente está dividido, né? E tem maneiras de expressar essa divisão e várias concepções de vida, de mundo, de homem, de mulher, de escola, de política propriamente, de jogo, de regra, de lei, de violência, de resolução, de economia. E como é que a gente está falando isso, como a gente está até gritando isso. Então acho que a gente pode ir um pouco devagar sobre alguns grandes tópicos que têm aparecido e fazer essa série agora, que é as vozes múltiplas e bastante complexas que têm aparecido agora. Então, a voz das urnas, o que a gente está falando e o que a gente está desejando, né? Porque o que são as urnas? É um vaso, é um lugar onde você deposita algo. O primeiro grande vaso receptor é o que recebe a vida, né? As últimas urnas são as urnas funerárias que vão receber as cinzas, ou a terra que vai receber um corpo. E no meio disso você tem várias urnas que recebem votos, o que você deseja, o que você faz voto de, o que você gostaria, o que é importante para você, o que é relevante, o que você acha certo. E acho que para a gente situar um pouco o debate agora, uma coisa muito importante é que tem aparecido uma posição muito firme, isso é muito dito, é que a gente retoma um mandamento muito antigo que é o seguinte: não roubarás. Roubar é crime máximo. Se apropriar de algo que não é seu é muito grave. Então, esse tipo de fala, o partido tal é corrupto, fulano tal é corrupto, roubou e, mais do que isso, mentiu sobre o que fez ou não fez autocrítica, ou disse que a culpa era do outro, ou impediu as investigações que revelaram isso. Aí uns vão dizer, mas foi o PT que possibilitou a Lava Jato, né? Com os próprios tribunais, as próprias instâncias investigativas. Ou outra parte vai dizer não, mas começou a permitir esconder. Mas quais são as últimas estatísticas do TSE? O PP é o primeiro partido, o PP é o qual o candidato atual que está na frente, né, 20 anos de PP foi o partido do Bolsonaro, está muito à frente nas pesquisas de volume de pessoas e de dinheiro, volumes imensos envolvidos, é o partido mais corrupto. O PT não é o mais corrupto. O DEM, o PSDB, o PMDB, QMDB, o PT. Então, o que será que aconteceu que no meio desse caos, dessa balbúrdia, as pessoas roubam e eu tô sendo roubado, e tô sendo há muitos anos roubado, e tô sendo espoliado. É muito angustiante você ter uma sensação de que tudo está envolvido nesse caos e nessa roubalheira. Então, te apazigua profundamente você detectar aquele que rouba. O PT é corrupto. Se faz o enunciado, de alguma maneira, isso localiza o mal. Isso vai
colocar fronteira, colocar limite, porque de outra forma aquilo me invadiria profundamente, eu não conseguiria pensar sobre isso, eu não conseguiria saber como me localizar nesse mundo. Então, o demônio solto, vamos dizer, o maligno entranhado em todos os processos, e eu perceber que um sistema é doente ou que é podre, isso é tanta angústia que é preferível psiquicamente eu centralizar a questão ou dizer, tudo bem, todo mundo roubou, mas este roubou muito mais. Nunca dantes na história do país tinha sido com tal magnitude e tão capilarizado por todos os setores. Então eu coloco aqui e digo, foi ele. Eu coloco uma origem para o mal, uma origem para a ideia daquilo que me atinge. Coloco aqui e aí voto contra tudo isso. Essa discussão, que é altamente complexa, ela vira uma discussão um pouco mais simples, que ele roubou de mim, ou ele está dando esse dinheiro para um monte de encostado, de artista, de cara que vive na Lei Rouanet, de bandido, de presidiário, de corrupto, de empreiteiro, de capitalismo de compadrio que vive às custas dele. Então, eu vou localizar o mal dentro de alguns braços que sempre foram braços mais frágeis da estrutura social. E por que que isso me apazigua? Primeiro, que eu coloco o problema aqui. Segundo, porque é o outro que rouba e não eu. O outro que é corrupto e não eu. Então, a gente tem um outro ponto importante, que é assim, a nossa própria estrutura social, ela é altamente corrompida. E isso é muito debatido, a gente não precisa entrar aqui nos detalhes, né? O Estado é um balcão de negócios e as nossas vidas pessoais e privadas são pequenos balcões de negócios também. Então, cada vez que eu sei que eu roubo e que todo mundo dá um jeitinho, né? Que é um outro nome para dizer roubar, se apropriar, aí eu digo não. É como se eu, ao ter tanta ira, tanta decisão para dizer PT corrupto ou você é ladrão, eu de alguma maneira conseguisse ficar um pouco afastado disso. Eu tô limpo e você tá sujo. Eu tô do lado do bem, você tá do lado do mal. É um movimento social muito forte, muito amplo, e que ele vem com uma carga de necessidade de um alívio que vai me lavar a alma. É interessante? É a realidade? É verdadeiro? Não sei. Mas que me lava a alma e que parece que está lavando a alma de milhões, 50, 60, 70 milhões de pessoas, parece que sim. E que revela um desejo imenso, compartilhado, acho que por todos os humanos da Terra, de que finalmente não se roubasse. E que talvez antes ou junto com não se roubar, pudesse no início se ter feito uma partilha justa.